Sejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Esse é o conselho de Pedro na sua primeira carta, quando ele fala para os irmãos que, na verdade, o único alimento que a gente tem é a palavra de Deus. E para chegar nesse nessa transformação que ela pode fazer, é só o desejo da palavra. E aqui a gente vai, né, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: eh, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí que está. Muitos dizem: não, a minha carne é fraca, por isso me deixei levar pelo pecado. E na verdade, nesse caso, a carne é forte, porque ela consegue, ela tem força para dominar você. A que você tem que fazer quando você está no Espírito, quando o Espírito Santo guia todo o teu ser e você deixa que a palavra de Deus ela venha fazer o propósito que ela tem, deve e quer fazer dentro de você, ou seja, essa mudança, essa transformação de vida, aí é que você consegue dobrar a vontade da carne, né? Como disse Paulo, é esmurro, não é porque ele se batia, como algumas pessoas, não, ele esmurra a carne porque ele vence a carne, ele domina, ele submete a carne. Agora, para buscar a Deus, a carne não tem força. Para buscar a Deus, a carne não tem desejo. Ou seja, o que significa isso? Quando eu não vou orar porque eu quero orar. Eu vou orar porque eu sei que orar vai me levar para Deus. Eu não vou ler a Bíblia porque eu desejo. Ai, eu desejo tanto. Tem tanta gente que fala isso. E eu falo, meu irmão, sinceramente, eu, eu não tenho isso. Então, às vezes, eu preciso mesmo a mim mesmo para ler a palavra. Às vezes, me preciso fazer alguma coisa, lutar contra algo que é mais poderoso do que eu, mas eu falo assim, não vai me vencer. O que está em mim é maior do que está no mundo? Sim, então é maior ainda do que está em mim. É maior ainda que minha natureza, que não me permite, que não que tenta fazer qualquer coisa para eu não orar, para eu não ler a palavra, para eu não meditar na palavra, para eu não buscar a Deus, para eu colocar, me sentar na frente da TV e em vez de colocar uma pregação, querer colocar uma série. É exatamente isso. Então, ele disse: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Agora, novamente nascido é como se fosse um bebê. Só que assim, imagina o bebê, que ele deseja o leite, porque é instinto dele. Ele deseja o leite materno, porque senão ele morre. E quando ele tem fome, ele não sabe pedir isso. Ele só sente uma dor grande no estômago e ele só chora. E agora, esse novo espírito, esse como meninos novamente nascidos, agora que você nasceu de novo, agora você não se rege mais pela carne, agora você não se rege mais pelo desejo de você querer orar, agora você não se rege mais pelo desejo de querer ler, mas agora como aquele que deixa o Espírito Santo ser forte dentro dele, que deixa o Espírito Santo falar na mente dele, na consciência dele, no coração dele, agora ele deixa que esse desejo que não é meu, que não é nosso, que não, mas que é um desejo daquela nova natureza que está em mim, que ela se pede, que o Espírito está pronto. E quando o Espírito está pronto, aí eu deixo de me reger pelas minhas vontades e agora a vontade de Deus na minha vida, ela é mais forte e aí eu me deixo levar por ela. E se eu não conseguir fazer isso, eu vou esmurrar o meu corpo até fazer, porque disse que sei que já provasse que o Senhor é benigno. Chegando vós para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ou seja, não importa o que os outros dizem, não importa o que os outros fazem, não importa quanto que o mundo rejeita você, não importa isso. Isso deveria ser um incentivo, isso deveria ser a maior motivação de você se levantar e dizer: por que eu preciso fazer as coisas para agradar os outros? Por que eu preciso fazer as coisas para me inserir? Por que eu preciso fazer as coisas para ser aceito? Eu não vou ser aceito. A luz que eu tenho, ela ofusca os outros. A palavra de Deus nos diz que os maus,
se manifestam dentro da congregação somente para que os bons eles venham a ser expostos. E do mesmo jeito, a luz, ela se manifesta nas trevas para condenar as trevas. Jesus disse isso, ou seja, aquele que anda na luz, aquele que anda na justiça de Deus, na benignidade de Deus, na misericórdia de Deus, aquele que anda como Jesus andou, ele vai expor as pessoas que não andam como ele anda. Então Jesus, ele expõe os falsos líderes, porque ele pregava como que tinha autoridade e os outros pregavam como que impunham as coisas. Então hoje, quando você anda conforme essa palavra que você recebe, porque aqui disse que não tem outra coisa, mas que a única coisa é o que a gente fala, o verdadeiro templo de Deus. O que a gente está falando sobre esses dias, sobre isso, sobre o engano, sobre não é somente com as pessoas do mundo, não é somente aqueles que não acreditam em Deus que vão se levantar contra você, que vão desprezar você, que vão perseguir você. Na verdade, a maior das perseguições ela está dentro dessa igreja templo, ou seja, esse lugar onde as pessoas vão para querer um status, para dizer que são crentes, para tentar vender um produto, para dizer que são boas. Mas os verdadeiros de Deus, eles estão lá não porque validem o templo, mas porque elas são o templo. E aqui diz... Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também, nas Escrituras contém, e eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. Você não será confundido, mas não é por você acreditar nesse templo de pedra, mas por você acreditar na pedra fundamental. Muitos falam, porque ele é a pedra fundamental, mas eles não estão nela. Ele é a pedra de esquina, mas eles não estão fundamentados nela. Estão fundamentados em crenças, estão fundamentados em tradições, estão fundamentados em palavras, estão fundamentados em profetas, estão fundamentados em coisas que não são essa pedra viva. A pedra viva é uma só, é a palavra de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo vivo, encarnado. E esse é o único alimento espiritual que nós precisamos e que Deus só tem para nós. Não tem outro alimento espiritual. Não tem o alimento espiritual de ir lá e eu me emocionar com um louvor e que lindo, que lindo. Isso é alimento espiritual. Isso não é alimento espiritual. Isso não é sentimento, não é alimento. Sentimento é manifestação daquilo que você come. Então, se você se sente porque você comeu alguma comida, se sente bem porque comeu alguma comida gostosa, ou se sente mal porque comeu alguma comida ruim, é exatamente isso que é o sentimento. Agora, quando nós temos o verdadeiro alimento, quando nós temos aquele leite espiritual, que é aquele que nos alimenta verdadeiramente para sermos imagem e semelhança de Deus, aí tudo que nós manifestamos não é somente sentimento. O que nós manifestamos é a glória de Deus. E agora, não importa como eu me sinto, não importa o que me faz sentir uma música, importa o que eu sei. Ontem falamos sobre isso, sabemos, Paulo disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Sabemos, não é porque me sinto, não é porque me emociono, isso não tem a ver com a vida do crente. O desejo e a emoção são coisas da carne. Os sentimentos são coisas da carne. Mas eu posso me sentir sim, porque existe um gozo, existe um sentimento que provém do Espírito Santo, e esse é um gozo que é comparado ao gozo do clímax sexual. É comparado isso, na parte física, nós temos o clímax sexual, sim. Na parte espiritual, nós temos o gozo do Espírito Santo. É comparado em questão de prazer, de intensidade, uma com a outra. Mas não significa que eu vivo por isso, que eu vivo para isso. Isso é uma consequência do relacionamento, é uma consequência da transformação, é uma consequência da edificação que eu recebo na palavra de Deus.
E é isso simplesmente que a preciosa palavra de Deus faz com isso. Porque para os que não creem, é uma pedra de tropeço. Para os que não creem, quando você fala sobre as coisas que estão escritas, eles deixam de lado, eles te perseguem, eles fazem questão de querer calar a tua boca. Mas quando você fala, agora se disse vós, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncie a virtude daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendeu? Tem a ver com as virtudes que ele tem. Tem a ver com a virtude de Deus manifestadas em Jesus Cristo. Tem a ver com isso. E essas virtudes que nós anunciamos são, não somente nós anunciamos pela boca, nós anunciamos pela pregação, mas também devemos anunciar, e esse é o nosso maior desafio, esse é o nosso maior tapa na cara, quando a gente não consegue manifestar quem ele é, não somente o que está escrito, mas quem ele é em carne. A palavra se fez carne, ela habitou, ela tabernaculou entre nós, e ela nos deu o exemplo para nós hoje sermos habitação de Deus, tabernáculo de Deus, uma pedra viva no seu edifício espiritual. E não existe edifício de pedra, existe edifício espiritual. Mas que, mesmo assim, como disse vós em outro tempo, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amado vós, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Combatem. Elas não somente combatem contra a alma, mas elas a ganham, elas conquistam. O nosso desejo espiritual está ali. Imagina o espírito, a carne, e no meio disso a alma, sem saber o que. Porque o desejo ela vai influenciar. O desejo da carne, e quando eu me deixo levar por ele, vai influenciar minha alma. A maldade, ela vem por causa disso. A maldade, ela vem como reflexo do egoísmo que se produz na minha alma, por causa desse desejo de eu querer fazer o que eu quero, de eu querer obter sempre aquele desejo imediato, cumpri-lo. E isso faz com que eu vá por cima de outras pessoas, por cima das pessoas, sem pensar nas consequências. É isso que faz com que o homem seja mau, é a maldade do homem, ela está no desejo. Mas quando eu abro mão disso para agora entender que o meu desejo não é mais meu, o meu desejo é do Senhor, o meu desejo é fazer a vontade dele, o meu desejo é manifestar as virtudes dele, não somente através da minha boca, mas também através dos meus atos, e aí chegar a entender que isso, tendo vosso viver honesto entre os gentios, sim, entre o mundo que te rejeita, mas não te rejeita tanto quanto os que são das trevas que estão dentro da casa do Senhor, e não é da casa do templo vivo, é da casa, sim, ainda assim, dentro da igreja espiritual, há pessoas que estão aí por estar, mas que assim mesmo entre os gentios, significa nós éramos gentios, agora não somos mais, agora somos povo de Deus, mas ainda tem gente lá fora que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vos servem. Então não importa que eles te desprezem, não importa que eles queiram, que eles falem mal de você, não importa que eles realmente te perseguem, mas eles vão dizer, olha aí, eu persegui, eu fiz ele tudo, e assim mesmo ele responde com alegria, ele responde com uma benção, ele age diferente, ele fala diferente, ele não fica zangado com essas coisas, mas pelo contrário, ele me responde com amor, e eles vão glorificar a Deus, seja mais cedo ou mais tarde, por aquilo que você manifesta, por aquilo que você é. Então, sujeitai-vos a toda coordenação humana por amor ao Senhor, que ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviado para o castigo dos malfeitores e louvor dos que fazem o bem. Nós temos uma confusão nessa sociedade, dizendo que o polícia é o cara mau e o bandido é o cara bom. Irmão,
Deus, ele institui as autoridades. Respeitai as autoridades. Ah, mas o prefeito, o vereador, o presidente, ele é corrupto, não quero nem saber. Foi Deus que instituiu, Deus que vai cobrar. Ele já tem seu pagamento. Mas o que é mais importante para nós é o respeito dessas autoridades, como elas colocadas por Deus em todas as coisas, e respeitá-las. Mesmo que sejam corruptos, mesmo que sejam incrédulos, mesmo que sejam, é respeitá-los pela posição que eles estão. E tratar a posição com respeito pelo qual a lei que o próprio homem criou, baseado-se na lei do próprio Deus, a gente considera que, em sua grande maioria, apesar de que cada vez tenhamos mais leis injustas, mas que na sua grande maioria elas têm um princípio que é um princípio divino. É um princípio que ainda as nossas leis elas estão baseadas em algo que vem, né, de uma moralidade imposta por aqueles que creem em Deus. Então, hoje pode as leis elas podem ter essa tendência a serem injustas porque já não são mais deixadas, né, aquilo que é essa moral absoluta, né? Agora é conforme a visão de cada um, agora é conforme a sua racionalidade. Então, sim, o homem faz coisas como egoísta que é para se favorecer somente a ele. Às vezes uma minoria ela quer se favorecer diante das maiorias. Às vezes a maioria, ela por ser maioria, ela quer impor a força como se as minorias não existissem. Mas o Senhor, ele é que equilibra. O Senhor, ele é aquele que favorece os oprimidos. O Senhor é aquele que favorece os pobres. O Senhor é aquele que favorece os que menos têm, no sentido de não somente físico, não somente material, mas também espiritual. O Senhor é que envia aqueles que mais têm, aqueles que mais entendem, para cuidar daqueles que não entendem. Então, pobres sempre o tereis. As pessoas que ouvem a palavra e que não entendem de verdade, mas que no seu interior elas são sinceras nessa questão de adorar a Deus, de buscar a Deus, mesmo sem entender, aí você que entende, você tem uma responsabilidade de cuidá-las, de guiá-las, de ensiná-las. Então, sempre Deus, ele vai cobrar mais daquele que entende do que aquele que não entende. E aí você deve achar injusto isso, mas não, eu não tenho nada mais justo do que você que entendeu. Ser colocado muita coisa em cima de você, mas aqui muito se lhe dá, muito lhe é cobrado, porque você também vai poder usufruir, não da lã dessas ovelhas, porque as ovelhas são do Senhor, mas que o Senhor vai abençoar você, por você abençoar as pessoas, por você ensinar as pessoas. Então, andar aí como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, ou seja, não andar livres para fazer o que você quer. Não andar livre para você andar com arrogância. Não andar livre para você pisar os outros. Não andar livre para você oprimir os outros. Mas andar livre para manifestar a glória de Deus, para ser filho de Deus aqui na terra e que os homens glorifiquem a Deus por causa das tuas obras. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Vos servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. O que significa? Paulo, ele era a favor da escravidão. Não, irmãos, na escravidão, na época que Paulo está escrevendo isso, era legal. E se era legal, tinha que tratar isso como real. Só que o que significa isso para hoje? Hoje existe escravidão? Não existe mais. Então, o que significa isso? Antes os senhores eram os donos, agora os senhores são os donos de quê? De propriedades. São os donos de quê? De uma empresa. Ou seja, imagina os empresários, imagina as pessoas. E aqui diz, não somente aos bons, mas também aos maus. Significa, existe, né, esse empresário malvadão que quer tudo, oprimir os outros, existe. É uma pequena minoria, existe. Mas a esse também você precisa honrar. Por quê? Porque, na verdade, existe muito mais bons que estão aqui para arriscar o seu patrimônio, para arriscar realmente as suas economias, para
obviamente ele tem um lucro, sim, sem dúvidas, ele vai ter um lucro, mas no risco, quanto mais você arrisca, mais você deveria ganhar. Isso é simples, ele é justo. Só que nesse risco que ele toma, ele garante a você um trabalho, ele garante a você um salário, e esse salário que ele garante a você, você não tem risco nenhum, a não ser o risco do próprio empresário, o próprio negócio. Se não der certo, você fica desempregado. Então, o que você tem que fazer? Você dizer que ele é um empresário malvadão? Não, você tem que assim, ser grato como é Deus que colocou ele nesse mundo, que deu a ele coragem e patrimônio para ele investir, para ele arriscar. Você deveria tomar conta de que ele está arriscando mais do que você e que, por tal, você deve ajudar ele para que o seu negócio funcione, para que o seu negócio prospere, porque você pode prosperar junto com ele. Quem sabe amanhã você não chegue numa posição onde que você tenha um ganho e que você aprenda junto com ele, que você possa juntar o teu dinheirinho, o teu patrimônio e fazer um investimento e você ser isso, ser essa multiplicação por parte de Deus. Porque coisa agradável que aquele que por causa da consciência para com Deus sofra agravos, descendo injustamente. Porque a glória é esta que, se pecando sois abofeteados e sofrereis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. E isso é uma coisa que o crente não quer aprender. Ainda é agradável a Deus quando a gente sofre, ainda é agradável a Deus quando a gente baixa a cabeça, ainda é agradável a Deus quando a gente é oprimido pelas pessoas do mundo ou pelas pessoas que se dizem filhos de Deus, e a gente passa por isso, passa por vergonha, passa por sofrimento, não importa que a gente antes tinha feito e era merecido. Agora, talvez não sendo merecido, quando a gente faz e não busca a nossa vingança, não busca a nossa exaltação, mas deixa que Deus faça a sua justiça, ainda assim nós estamos agradando a Deus. O qual, quando injuriavam, o qual não cometeu pecado, está falando sobre o nosso Senhor. A sua boca se achou engano, mas quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. É isso que o nosso Senhor lhe fazia, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas feridas foste sarado, pelas suas feridas foste sarado. Ele está declarando, repetindo, louvando a Deus através de Isaías 53. Pelas feridas de Jesus fomos curados. Ele fechou a boca, o cordeiro que vai diante do matador. Ele não reclamou, ele não ameaçou. Depois, ele disse até, não para os fariseus, já não tinha mais nada, mas para o mundo. Pôncio Pilato, ele disse, o poder não é desse mundo. Se fosse desse mundo, se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos viriam e me libertariam. Mas eu estou aqui para vencer esse mundo. É isso que ele falou, eu estou aqui por causa da verdade. Qual é a verdade? Temos tempo para falar sobre a verdade, mas agora que você a conhece, você não pode viver pela mentira. Você não pode viver, não pode fazer o que aceitas, os que as pessoas, os falsos mestres, os falsos profetas fazem, enganar, tomar coisas isoladas para a sua própria conveniência. Você não faz mais isso, você só deixa que a palavra de Deus ela seja exposta livremente, que ela manifeste a glória de Deus, porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora, antes era isso, mas agora tendes voltado ao pastor, bispo das vossas almas, aquele que te guia, aquele que te cuida, aquele que vela por você, aquele que sofre por você, aquele que está convosco, como ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem um Senhor que está vivo, que está sentado à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós e nos dando força
nos dando o seu Espírito, intercedendo não somente lá em cima, mas em nosso ser, para que nós ouçamos, falando conosco, para que nós busquemos a sua palavra e para que através dela nós tenhamos vida, nós tenhamos uma vida de abundância, uma vida que não reflete a prosperidade desse mundo, mas uma prosperidade vai além do material. Uma prosperidade que não é porque você tem, que não é porque você está, mas é porque você é. Você é filho de Deus, você administra as riquezas do dono de todas as coisas, seja físicas, intelectuais, relacionais, materiais e principalmente espirituais. Que Deus possa abençoar você nesse dia, que Deus possa te dar hoje, nesse começo de semana. Lembra que se você não trabalha hoje, você tem a graça e a glória de você, por alguma questão, você poder pensar em Deus nesse dia principal, nesse primeiro dia para começar a semana. Que essa semana comece em Deus, que essa semana comece dando a Deus não somente falando sobre as virtudes dele e manifestando-as, mas entendendo que a virtude dele é ser o primeiro, que a virtude dele é que ele nos amou primeiro, que a virtude dele é que ele enviou o seu filho, o seu único filho, o seu filho mais amado para morrer por nós. E por tal, ele não merece muito menos do que isso. Que nós nos entreguemos nesse sacrifício vivo, agradável a Deus, que significa que não é um sacrifício de coisas que eu não posso, eu acho que são a minha justiça, não. São coisas que eu preciso deixar de mim, para que quando Ele se manifestar em mim, a glória dele venha a iluminar a todos os homens. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço.